Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando mais uma vez para te fazer companhia, para trazer um bate-papo gostoso e importante e lógico, né? A gente vai aprendendo no decorrer da nossa programação e para o nosso papo de hoje, para a nossa entrevista, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da Vibe Mundial o Itelvino Giacomelli. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigado, alegria estar aqui. Alegria te receber, viu, Itelvino? O Itelvino Giacomelli, ele é parapsicólogo clínico pelo Sistema Grisa, vamos entender, é diretor do Instituto de Parapsicologia e Treinamento de São Paulo e também professor no curso de Parapsicologia Clínica e Hipnoterapia Sistema Grisa, isso em Guararema, aqui no interior de São Paulo, aqui pertinho, dá para você aproveitar, vamos falar do curso também no decorrer da nossa entrevista. Né? Isso aí. Vamos falar, porque é um assunto tão interessante. Claro. Quem não gosta de ouvir falar em parapsicologia, hipnoterapia? E vamos aprender com o Itelvino, que inclusive amanhã está aqui em São Paulo também, no bairro da Liberdade, apresentando o workshop Crenças Limitantes, né? Isso. Vai ser na Associação Comercial de São Paulo, na Rua Galvão Bueno, 83, pertinho do Metrô Liberdade. Metrô Liberdade. Isso aí. Aqui os paulistanos conhecem, né? E pode deixar o papel aí que nós vamos falar de novo. Vamos entender. Primeiro, vamos lá. A gente está falando de parapsicologia. O que eu entendo por parapsicologia? Existem métodos diferentes dentro da parapsicologia? Bom, a parapsicologia é a ciência que estuda os fenômenos paranormais, aqueles que fogem da normalidade, como intuição, pré-cognição, pós-cognição, levitação, casas assombradas, existem um monte de paranormalidade, de fenômenos paranormais. E a paranormalidade, então, é a faculdade pela qual pessoas tem a capacidade de produzir esses fenômenos, como, por exemplo, curas excepcionais e assim por diante. Então, a parapsicologia, sem a palavra clínica, estuda esses fenômenos. A parapsicologia clínica e hipnoterapeuta, Sistema Grisa, também estuda isto, mas o nosso diferencial é que nós fazemos a parte terapêutica. E para isso foi fundamental no Sistema Grisa deixar clara a diferenciação nas funções mentais entre a função racional, pela qual pensamos, raciocinamos, comparamos e etc. Só que as pessoas pensam que isso é tudo. Isso é um equívoco. A parte racional é pequena e só funciona no momento presente com o foco da atenção se a pessoa sabe o que quer, se sabe do que se trata e se tem real liberdade de escolha. A grande função da mente humana é a função subconsciente, irracional. E o subconsciente, ele de um lado é um grande armazém de dados, como um enorme computador, e de outro lado é como um grande robô que executa programações, não importa se são boas ou ruins. E a grande especialidade do parapsicólogo clínico hipnoterapeuta Sistema Grisa é ajudar as pessoas a reprogramar programações inadequadas que eles eventualmente tenham. Programações essas que podem ter sido herdadas, programações que podem ter sido acontecidas, iniciadas no período de vida intrauterina, aqueles 9 meses que a criança passa no ventre materno, porque neste período de vida intrauterina, tudo que se passa com a gestante, que envolve o emocional, reflete e gera programações na criança que está sendo gestada. Programações boas ou programações inadequadas. E geralmente a pessoa não se dá conta disso. Pessoas, por exemplo, que dizem que têm azar, tem a ver com programações ou de vida intrauterina ou da primeira infância. Pessoas que ganham dinheiro com facilidade e outras que têm dificuldade para ganhar dinheiro. Pessoas que adoecem com facilidade ou que não adoecem. E assim por diante. Pessoas que têm facilidade nos estudos, outras têm dificuldade. E assim por diante.
tudo que a pessoa é hoje é produto das programações que estão no subconsciente dela. E o subconsciente é uma das nossas funções mentais? Exatamente, é a grande função mental. É a É grande... a que dita a nossa vida, né? Exatamente, porque o subconsciente, ele tem 3 áreas de atuação. A primeira grande área é magnífica e é um grande presente, seja da natureza ou do Criador, conforme cada um encara a vida. A gente já nasce com o subconsciente programado para fazer o nosso organismo funcionar. Já pensou se a gente tivesse que cuidar de tudo o que tem no organismo? Se está na hora de renovar a célula ou não? Não daríamos conta. Ele faz tudo sozinho. Faz tudo sozinho, a gente já está programado para isso. Maravilhoso. Segunda área de atuação, o emocional. Toda emoção é resultante de alguma programação do subconsciente. Por que a mesma coisa agrada a um e desagrada a outro? Pelas diferentes programações. Mas a grande questão é a terceira área de atuação. O subconsciente produz a realidade. Ele produz a realidade. O que nós somos é produto das nossas programações. E essas programações, elas são feitas desde lá da vida intrauterina, da primeira infância. Exatamente. E isso vai percorrer durante a nossa vida adulta o tempo todo, até que eu tome consciência e reprograme. Se nada for feito, vai a vida toda. E esta é a nossa função do parapsicólogo clínico, ajudar pessoas a acertar programações inadequadas, reprogramar o subconsciente. E quais as outras funções mentais? Então o senhor falou do subconsciente, mas eu tenho também um consciente e também tem a sua importância? Sim, o consciente é o racional. Então são 2 funções. O consciente é racional, o subconsciente irracional. São as 2 funções da nossa mente. Tá bom. E o que é o sistema Grisa? Eu estou aqui com alguns livros do Dr. Pedro Grisa. Queria que o senhor falasse qual é esse método, como é esse sistema. Então, o sistema é exatamente isso. Saber que o subconsciente é um grande armazém de dados e funciona como um robô que executa programações. E o trabalho do parapsicólogo clínico é exatamente identificar essas programações inadequadas e reprogramá-las. É o único que existe atualmente que faz isto. Existem pessoas que fazem trabalhos benéficos muito bons, mas que reprogramam o subconsciente é só o sistema Grisa. Para eu ter a minha reprogramação de uma situação que está lá registrada no meu subconsciente, eu tenho que já estar consciente disso? Não. Não. Está consciente que tem problema. Sim. Medo de barata. Isso. Então o que nós vamos fazer? A pessoa está com medo de barata. Vamos fazer a regressão de memória para o dia que aconteceu um problema que originou essa fobia. E aí se mostra qual é a grande verdade, a verdade maior. E aí a fobia desaparece. Que incrível, né? É incrível e maravilhoso. Aí é feito pela regressão, aí entra a hipnose também? Sim, a hipnose é a ferramenta para poder fazer a regressão. Okay. Através da hipnose, a pessoa volta no tempo. Não é que ela vai lembrar, ela vai reviver. Ela não vai dizer aconteceu, ela vai dizer está acontecendo. Ela está lá na cena. Está acontecendo isso. Então ela também toma consciência do que está acontecendo, o que aconteceu naquele momento. Exatamente. Ela está vivendo aquilo novamente. E ao mesmo tempo, ela está consciente, sabe do que está acontecendo e depois que terminar o exercício, ela ainda se lembra. Perfeito. É maravilhoso. Aí entra o teu trabalho também de fazer uma reprogramação para acabar com esse medo. Exatamente. Exatamente. Que coisa incrível, né? É incrível. Essas questões do subconsciente. O senhor falou que quando a gente nasce já está tudo programado para funcionar lindamente. Sim. Né? E a gente que estraga às vezes no meio do caminho, né? E isso também, quando eu estou olhando para minha saúde física, se eu tenho uma questão física que me incomoda durante muito tempo, através dessa regressão, eu revivo alguma situação, tudo que acontece no nosso corpo
tem a ver com informações do nosso subconsciente também? O bom funcionamento e o mau funcionamento? Sim. Tudo que se manifesta no exterior, primeiro existiu no interior. A mente é um grande órgão, né? Exatamente. Nada se manifesta no exterior sem que antes tenha estado no interior. Entendi. Tudo. A gente pode, através daí, se tem algo que me incomoda muito, através de um trabalho do sistema Grisa, eu consigo também me libertar de algumas situações. Eu não estou falando só da saúde física, mas do emocional, do mental também. Especialmente do mental, do emocional. É a grande sacada, porque uma doença física, biológica, existe o caminho da medicina, né? Agora, para doença mental, e não entenda doença no sentido de doença mesmo, todos nós temos alguma dificuldade. Não existe ser humano perfeito, nem o Papa. Uma dor de cabeça constante, nem o Papa. Uma dor de cabeça constante. Aliás, foi uma coisa bonita dele reconhecer as limitações dele, né? Sim, é um exemplo para nós, né? Que os outros papas não faziam. Não. E ele reconheceu as limitações, é maravilhoso. Exatamente. Então, as mais diversas dificuldades que as pessoas possam ter, a parapsicologia clínica pode ajudar muito. E tem mais, tem algumas pessoas que atendem isso à distância. Eu atendo só presencial. Tá. Mas existem pessoas que atendem à distância com o mesmo sucesso. O mesmo sucesso porque está trocando, está conversando com a pessoa. Tudo isso que a gente está falando tem a ver com as nossas crenças? Todas essas informações que vêm até nós, elas são crenças positivas e negativas? Existem muitas crenças, mas não é tudo crença. Tá. Não é tudo crença. Vamos supor o seguinte, uma mulher está grávida, o marido chega em casa e diz que foi demitido do serviço. E eles vivem numa casa alugada. Que desespero. O desespero. Isto cria na criança que está sendo gestada uma programação que essa vida é difícil. Se ao contrário ele chega em casa e fala, amor, eu fui promovido, agora vai dar para comprar a nossa casa. A vida é boa, a vida é fácil, né? E esse registro fica na nossa memória, no fica no subconsciente. E isso tem influência na vida das pessoas. Até o que a gente vive, então, tem a ver com tudo que a gente ouviu. Então, se eu vou bem na minha carreira, se eu vou mal na minha carreira, se eu ganho dinheiro com isso, se eu não ganho dinheiro com isso. Até o processo de nascimento tem a ver com isso. Se a pessoa nasce de um parto natural fácil, de um parto muito difícil, se ela nasce de cesárea programada, uma cesárea de emergência, tudo isso cria programações favoráveis ou desfavoráveis. E todos nós temos alguma coisa para ver, né? Exatamente. Todos nós temos alguma dificuldade que a gente tem que olhar na nossa vida. Você sabe que até a ordem de nascimento cria programações? Se você é a primeira filha, a segunda filha, tem diferenças de programações, você vai ter diferenças de personalidade. O filho mais velho, o segundo filho, o terceiro... O primeiro filho e a primeira filha do mesmo casal, eles têm um elo mental telepático indestrutível. A filha com o pai e o filho com a mãe. E isso dá a eles uma segurança diante do mundo, e eles são mais executivos, têm certa dificuldade de mostrar os sentimentos, mas têm tendência a serem honestos, justos, a honrar compromissos, gostam do conforto, de ter o dinheiro próprio. Imagina você uma mulher que é primeira filha, casar com um que não é primeiro filho e ele querer mandar nela, ela não vai querer. Até isso é importante olhar, né? Sim, porque o primeiro filho e a primeira filha não gostam de obedecer, preferem mandar. Os mais velhos, né? Não é porque é mais velho, porque eles têm o elo mental. Faz parte da mentalidade deles. Então, eles nascem, eles já têm essa ligação com pai e com mãe. Exatamente. E isso que dá essa firmeza. Eles são mais executivos. Por isso os caçulas também, às vezes, são mais rebeldes? O caçula é rebelde, mas por outro motivo. Os outros filhos que não têm esse elo mental,
eles são mais inseguros, mais emotivos, mais criativos, Tá. mais altruístas, se comovem com os problemas dos outros, até dos animais que sofrem. Que curioso isso, Itelvino. E o primeiro filho e a primeira filha não se comovem muito, a não ser que antes deles a mulher tenha tido um aborto espontâneo ou ameaça de aborto. Aí é outros 500. Pode acontecer e também ficam registros, né, para essa mulher. Opa. Né? Fica. E o caçula, por que ele é rebelde por outro motivo? Agora eu fiquei curiosa. Eu não sou caçula, gente. Tá. Não, acontece que o caçula, geralmente, ele é mais mimado. Geralmente, com certeza. E isso é um erro dos pais. Tá. Porque a superproteção, ela impede o desenvolvimento das potencialidades, a pessoa só recebe. Tá. E impede o dar e receber, porque nós precisamos ser úteis e termos um retorno. A pessoa que é super protegida, ela não retorna nada, ela só recebe. Mais tarde ela vira um ingrato e um revoltado. Você pode ver, o super protegido geralmente é ingrato, xinga o pai, xinga a mãe. Esses já tem que ir para tratamento antes. Ah, sim. Não é? É isso aí. Fiquemos atentos. Aqui, esse livro Liberte Seu Poder Extra, é o poder mental? Exatamente. Aí ele vai explicar as funções mentais. No primeiro capítulo ele mostra que o nosso potencial é muito maior do que nós imaginamos. Esse é o primeiro capítulo. O segundo capítulo ele mostra as funções mentais. O terceiro capítulo ele fala do processo psíquico. No quarto capítulo ele fala do poder do pensamento. E aí depois ele dá uma série de exercícios muito úteis. E no último capítulo ele fala das leis cósmicas. É um livro maravilhoso. Leis mentais e cósmicas. Lindo! Lei da criação, lei mental maior. Sim. É a lei do universo. Exatamente. Maravilhoso isso. Aí nós temos o livro Paranormalidade, um potencial mental, a paranormalidade que o senhor já comentou aqui. Isso, e nisso a gente difere da linha do Padre Quevedo, que ele dizia que a pessoa que produz fenômenos paranormais tem distúrbio mental. Isso não é um equívoco dele. A paranormalidade é um potencial normal do ser humano. Todos podemos ser paranormais. E pode, inclusive, ser desenvolvida por exercícios. Existem pessoas que têm a paranormalidade por sofrimento e outros que têm por hereditariedade. Veja, a pessoa homoafetiva tem um histórico de sofrimento muito grande. Normalmente é um paranormal e bem-sucedido. A pessoa que teve ameaça de aborto, que nasceu depois de aborto espontâneo, na maioria das vezes são paranormais. Olha só, gente. E com exercícios a gente pode desenvolver. Exatamente. Né? Todos nós podemos ser, então. Todos nós. Ou com a intuição mais aguçada, ou de outras formas. Exatamente. Maravilhoso. É isso aí. O senhor conviveu com Grisa? Convivi muitos anos. Olha isso, gente, muito legal. Tem um livro bem interessante que é O Jogo e a Estrutura das Personalidades. Aqui tem as várias formas de personalidade. Não são formas, né? A palavra, são outras. Como se produzem personalidades, né? Tem, por exemplo, nasceu um menino que era esperado menina. Isso tem influências. Tá. Tem consequências físicas, consequências emocionais e consequências factuais. Tá, e pode ter problema no futuro também com tudo isso. Por isso que algumas crianças já vão demonstrando algumas características de personalidade. Exatamente. Muito bom o livro, viu, gente? Quem quiser adquirir um desses livros, é pelo Instituto direto? Pelo Instituto, alguns existem à venda em livraria? Algumas livrarias, os mais antigos até em sebos. A capa é diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Tá aí, gente, livros incríveis para a gente entender as nossas funções mentais. Todos nós temos todas as funções, Exatamente. Não é isso? As leis universais são leis que regem o mundo e a gente faz parte disso. E essas leis não adianta querer desobedecer, porque não são que nem as leis dos homens. Se eu passar no sinal vermelho, que não tem radar, não tem guarda, tudo bem. Contrariou a lei da natureza, vai pagar.
Você põe o dedo na água, molha. Põe o dedo no fogo, queima. Ah, mas eu não sabia. Queima do mesmo jeito. Né? Vamos andar na linha. Lei da natureza tem que conhecer e seguir, porque daí você tem os benefícios. Tá. A maioria das pessoas que procuram o Instituto para atendimento ou para cursos, elas estão em busca de se autoconhecer e se autorresolver? Sim, mas tem também pessoas que procuram para se livrar de algum problema que a aflige. Traumas, né? Doenças. Exatamente. Não é uma medicina, gente. Não vai curar ninguém. Não, mas não vai dar receitar medicamento. Não, mas vai buscar a causa. Vai buscar a causa. Né? Através de uma hipnose, consegue-se buscar a causa de um problema de saúde que é constante, por exemplo. Né? Uma questão crônica, por exemplo. E temos pessoas também que nos procuram para fazer o curso, e aí tem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas que querem fazer o curso para se tornar um profissional e outras pessoas que querem para ter um ganho de vida. Porque o curso dá um ganho de vida extraordinário. Eu posso fazer sem querer trabalhar com isso, mas fazer por mim. Exatamente. E aí vou contar uma coisa. Meu filho resolveu fazer o curso. Durante o curso, um dia, uma professora perguntou: por que você resolveu fazer o curso? Ele disse: pela mudança que eu vi no meu pai. Ah, isso é um grande exemplo, né? Então, a mudança que o curso proporciona é indescritível. E hoje o senhor está dando curso, que eu estou com um folheto aqui que caiu de um livro. Muito bom. No primeiro sábado de abril, vamos abrir turma nova. Ah, gente, está perto. Primeiro sábado de abril, dia 6. Dia 6 de abril. Dia 6. E se as pessoas quiserem informações, podem entrar no nosso site, Parapsicologia SCP, SCP de São Paulo, tudo minúsculo, parapsicologiascp.com.br. É o Instituto de Parapsicologia e Treinamento de São Paulo. É um curso de parapsicologia, eu estou vendo aqui, que é uma pós-graduação reconhecida pelo MEC. É isso aí. Importante, né? Conseguiram isso? Que glória! É maravilhoso. Que glória! É uma pós-graduação. Então, você que é terapeuta, você que quer conhecer o sistema, quer se conhecer, quer, como disse o filho, né, do Itelvino, quer ser uma pessoa, né, com mudanças muito positivas na vida. O senhor começou a se interessar por parapsicologia há muitos anos? Há muitos anos, mas que eu exerço a profissão há 13 anos. Mas exerce com vontade, né? Com vontade. Com muita vontade. E amanhã a gente tem um workshop aqui em São Paulo, pertinho do metrô Liberdade, às 15h30. É o senhor e a Sandra? E a Sandra, a exatamente. Filha dele, a Sandra, que também trabalha com a parapsicologia, mas é psicóloga, né? Rua Galvão Bueno, 83. E aqui no folheto diz: transformação pessoal. Então, você não só se forma como parapsicólogo clínico, você passa por uma grande transformação pessoal. O ganho em qualidade de vida é inacreditável. Que curioso, né? É isso aí. As pessoas devem estar se perguntando. Só da gente conhecer o funcionamento da nossa mente e entender que as coisas acontecem também por nossa responsabilidade, mas que tudo tem cura. É isso aí. Né? A gente pode abrir portas para tudo isso. A gente falou de pós-graduação, isso é para quem tem uma graduação mas quem não em tem... qualquer área. Quem tem o ensino médio completo pode fazer o curso, mas não terá pós-graduação. É só isso, gente. Se você é graduado, você consegue o título de pós-graduado. Mas se você não tem a graduação, você pode fazer o curso também para essa transformação pessoal e também para ser um parapsicólogo. Sim, mas tem que ter pelo menos o ensino médio completo. Ensino médio, gente. O diplominha tem que ser apresentado. Porque é um negócio muito sério e a gente faz uma mudança muito importante. O senhor, afinal de contas, lida com gente. Isso aí. O nosso curso, ele acontece em um final de semana por mês, durante 30 meses. Durante 30 meses, um final de semana por mês em Guararema. Conhecimento e desenvolvimento da paranormalidade, olha que interessante, a programação e a reprogramação mental, hipnose e regressão de memória. Esses temas estão contidos no curso. E esse curso acontece numa chácara muito linda à beira do Rio Paraíba. Tem infraestrutura para refeições e pernoites. Maravilhoso, está tudo resolvido. Entre em contato, então, é o site www.parapsicologiasp.com.br.
Esse vídeo vai ficar aí postado no YouTube. Qualquer coisa você vai lá e vê tudo de novo, assista ao programa e pegue todas as informações. Um curso que eu recomendo. Obrigada, Etelvino. Parabéns, viu, pelo seu trabalho, pela sua disposição. Muito obrigado. E por oferecer isso para as pessoas. Obrigado. Obrigada, viu, por sua presença. Mundial, e você vai ficando por aqui, eu volto. Daqui a pouquinho tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã tem Mundial e você, mas é às 7 horas da manhã. Um grande beijo e até lá.